Bom dia, classe. Tudo bom com vocês? Que bom, né? Mais um domingo que estamos reunidos, ainda por vias online, né? Ainda não presencialmente, mas com a certeza que tudo leva a crer, né? Que logo logo a gente possa estar reunido novamente, né? O nosso culto da noite já voltou, né? Para a presença de público, ainda com algumas restrições, né, com alguns cuidados. Eu acredito que logo logo a gente vai poder estar juntos, né, novamente e poder aprender mais, né, da palavra de Deus, todos juntos, né, que vai ser muito bom. Mas vamos lá, vamos começar mais uma aula de escola dominical, uma aula muito bacana, porque vou contar com a participação de algumas pessoas e que me surpreenderam, né, com seus estudos e tá bem legal. Acompanhe aí, né, a nossa aula. Mas antes, eu vou convidar você, né, para estar fazendo uma oração. Faça uma oração aí você, para a gente dar início ao nosso estudo, né, pedindo sabedoria, né, e para que possamos, né, estar conectados com Cristo e que tudo que for falado hoje seja para que possamos crescer em conhecimento, segundo a vontade de Deus, e que, como não sabemos até onde esse vídeo vai alcançar, mas que, se for da vontade de Deus, que seja bênção também para qualquer pessoa que esteja assistindo, tá? Eu vou estar orando aqui, faça a sua oração aí, então dá aquele pause no vídeo e a gente volta logo em seguida, tá bom? Amém, pessoal. Obrigado pelas orações, muito obrigado. E vamos lá dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Uma aula muito bacana. Estou muito feliz porque essa aula vai ser um pouquinho diferente. Essa aula vai ter a participação de algum de vocês, né? Algumas pessoas que eu já quero agradecer desde já por terem aceitado esse desafio, de terem se predispostos a ajudar, né? E caso você não tenha, não teve condições de ajudar nesta aula, eu queria desafiar você para a próxima aula, né? Seja aula minha ou seja aula do Lincoln, né? Se você não pôde contribuir com o seu vídeo agora e você gostaria de fazer uma contribuição, fala comigo, fala com o Lincoln que a gente dá um jeito de encaixar, né, algo para que você possa contribuir com a nossa aula, tá? A aula de hoje a gente vai falar das semelhanças entre Davi e Cristo. Sabemos que há uma descendência, né, em relação de Cristo em relação a Davi, e as suas atitudes têm algumas semelhanças, né? Então, a nossa revista, ela nos leva para um direcionamento aonde Davi é um tipo de Cristo. Vamos entender um pouquinho mais. Queria começar agora pedindo para o Lincoln e para a Thalita, né, trazerem aí uma contribuição para a gente. Fala aí, Lincoln. Fala, Thalita. O que vocês têm para falar para a gente aí? Pela 49ª vez. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós ficamos responsáveis, então, pelo texto de 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 5, que conta quando Davi se refugia na caverna de Adulão. E contando um pouquinho antes, para a gente relembrar, tudo começa ali no capítulo 16, a gente já viu isso na escola dominical, que é quando Samuel unge Davi pela primeira vez. E depois disso conta que Saul conhece Davi, se encanta por Davi, convida Davi para trabalhar no seu palácio, né, em Gibeá, e ele começa a observar Davi. E tudo que Davi fazia, ele tinha sucesso, né? Davi era uma pessoa extremamente responsável. A gente vê que lá desde Belém, quando ele era pastor de ovelhas, ele fazia tudo muito bem, né? Tudo que era proposto a ele, desde as pequenas coisas até esse momento quando ele está no palácio, ele é responsável por várias coisas, ele executa as tarefas muito bem. E Saul, num determinado momento, percebe que Deus estava com Davi, e isso começa a gerar ciúmes em Saul, e
Então Saul decide matar Davi. E por conta disso, Davi então resolve fugir e ele foge para essa caverna que o capítulo 22 relata, que é a caverna de Adulão. E o texto conta que a família, os irmãos e a família de seu pai, de Davi, então vão atrás dele. E não só a família, mas as várias outras pessoas que estavam em dificuldades, pessoas endividadas, pessoas que estavam descontentes com alguma coisa, resolvem se juntar a Davi para buscar refúgio em Davi, né? Eles conheciam Saul, conheciam o rei que eles tinham e que o rei não batia muito bem das ideias, então decidem buscar Davi então para se refugiar, simplesmente, né? E quando ele fala de endividados, a gente lembra que naquela época a sociedade, quando você tinha dívida, você estava em dívida com alguma coisa, você tinha que praticamente se escravizar, né, para pagar essa dívida. Então, ao invés deles se tornarem escravos, eles resolvem então se juntar a Davi nessa caverna. Esse primeiro ensinamento dessa aula da escola dominical, ele mostra a estreita ligação do reinado de Davi com o filho de Davi, Cristo. Porque pessoas que estavam num estado deplorável de vida se achegaram a Davi e o viram como uma referência, né? Porque eles queriam continuar vivendo e, além disso, eles queriam sair desse estado complicado, né? Para poder se achegar a um estado melhor de vida, assim. E foi o que fizeram com Davi. E eles conseguiram sair desse estado ruim de vida, porque lá em 1 Crônicas capítulo 12, um pouco antes, né, Davi, ele se torna rei definitivo de Israel. E daí, todos aqueles que se achegaram a Davi lá em Ziclag, na caverna de Adulão, são lembrados nesse capítulo 12. E eles são lembrados porque eles se tornaram com honra. Eles saíram do estado deplorável para um estado melhor de vida, né? E as pessoas que se achegam a Cristo, acontece a mesma coisa também. As pessoas, elas estão num estado deplorável de vida por causa do pecado. O pecado transforma isso na vida das pessoas, leva as pessoas para esse estado deplorável, né? E aí as pessoas se tornam endividadas, se tornam descontentes e elas sofrem aflições. E essas aflições, elas são apagadas em Cristo Jesus, porque Cristo proporciona uma melhoria de vida, né? As pessoas não se achegam a Cristo só por causa disso, mas as pessoas veem em Cristo, nós vemos em Cristo uma referência. Então nós somos abençoados dessa forma, da mesma forma que as pessoas foram abençoadas com Davi. O Espírito de Deus que habitava em Davi abençoou Davi e todos aqueles ao seu redor. E nós somos abençoados em Cristo com a salvação. Aquelas pessoas que estavam com Davi não tinham mérito algum, porque elas viviam num estado deplorável de vida. E elas foram abençoadas, não por mérito delas, mas pela fé que elas tiveram em Davi. E nós, quando nos achegamos a Cristo, nós nos encontramos no estado deplorável de vida por causa do nosso pecado e encontramos a salvação em Cristo. E não é por mérito nosso, não é por nenhuma obra nossa, mas pela fé que temos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar por suas obras, mas pela fé em Cristo Jesus que nós temos a salvação. E essa é a primeira relação, né, do reinado de Davi com o filho de Davi. É isso. Deus abençoe, pessoal. Tchau. Tchau. Legal, Thalita, legal, Lincoln. Obrigado aí por vocês terem contribuído com esse texto, com as semelhanças que você trouxeram aí de Davi e de Cristo. E agora a gente vai passar pro casal Amanda e Thomas. Amanda, Thomas, um bom dia para vocês. O que vocês têm para falar aí pra gente hoje? Fala galerinha, E aí, tudo bem com pessoal? vocês? Bom? Tranquilo? Bom, hoje nós
recebemos um tópico da nossa revista DBD e nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho da palavra que está lá em 1 Samuel 30, 7, do versículo 7 ao versículo 20. Lá eles mostram, o início do capítulo mostra como que Davi recuperou a cidade de Ziclag, de um bando de amalequitas. Vamos voltar um pouquinho e vamos ver o que eram os amalequitas, de onde veio, qual que é a sua descendência. Bom, os amalequitas eram descendentes de Esaú. Eram uma tribo nômade que eram encontrados no sul de Judá. Frequentemente entravam em conflito com... Em um desses conflitos, os amalequitas foram derrotados pelo exército israelita e, aproveitando a ausência de Davi na cidade, eles aproveitaram para revidar aquela derrota. Bom, agora vamos ir para o texto base. O texto, na verdade, é o 1 Samuel 30, de 7 a 20. Porém, para a gente entrar um pouco mais no contexto da história, a gente vai iniciar lá no começo do capítulo 30, a partir do versículo 1. Guerra contra os amalequitas. Nós vamos ler aqui na linguagem nova, de hoje, e se inicia assim. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passa. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de uma amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Caleb e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer, em nome de Deus, que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros,
incluindo suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: esses animais são seus. Uma curiosidade é que no versículo 9 e 10 do capítulo, essa distância que ele menciona, percorrida de Davi e seus homens, da cidade de Ziclag até onde os amalequitas estavam, era de 115 quilômetros. Então, pessoal, aqui no texto, quais são as características de Davi que se assemelham com a de Cristo, né? Algumas aqui que a gente pode levantar aqui para o nosso estudo. Davi encontrou um homem, né, no seu caminho, mesmo sabendo que ele era egípcio, né, ele o acolheu, tratou dele, né, deu água, deu pão, deu comida, até que ele se renovasse, né, as suas forças e partisse junto com Davi. Mesmo depois também do egípcio falar para Davi, né, se revelar quem ele era, o que ele já tinha feito, né, no caso assim, ele era um inimigo de Davi, né, ele também estava junto com o grupo dos amalequitas. Davi não hesitou, né, mostrou de misericórdia para com ele, né, misericórdia, bondade, e acabando se tornando assim uma figura de proteção e salvação, né, para esse egípcio, né. Mesmo ele não sendo israelita, Davi mostrou de bondade para com ele e o acolheu, né. Bom, então no que Davi se assemelha com Cristo, né? Quais são as semelhanças que a gente pode tirar, né, da vida de Cristo aqui na Terra? Jesus também, ele nos dá, né, o pão e a água da vida, né, para nos curar, né? Não necessariamente a nossa carne, né, mas assim o nosso espírito, né? Principalmente o nosso espírito. Jesus, na sua misericórdia, né, bondade e graça, ele nos permite nos sentar com ele, né, na mesa, sermos amigos íntimos dele, termos acesso direto a ele, assim como Davi permitiu que o egípcio estivesse com ele, né. Assim como Davi acolheu o egípcio, Jesus também mostra para nós que os gentios, eles também podem fazer parte da aliança da graça, né. É o que a gente encontra lá em Marcos 16, 15. E daí nos diz assim: então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então nós sabemos que, assim como aquele egípcio, né, foi salvo por Davi, né, Jesus também quer nos salvar, né, quer chegar a todas as povos, né, todos os povos e as nações, né. Assim como Davi deu a proteção para aquele egípcio, né, cuidou dele, Jesus também quer cuidar de nós, né, quer nos dar a proteção, quer que façamos parte do convívio com ele, né, que possamos segui-lo e também estar junto com ele em todos os momentos, né. Que Deus possa estar nos abençoando e possamos estar sempre firmes, né, sempre buscando assim o seu caminho. Valeu, Amanda. Joinha para você. Thomas, valeu, cara. Joinha para você também. Obrigado aí por vocês terem contribuído para a aula. Dispuseram um tempo de vocês para estar falando aí um pouquinho, né? Também, né, trazendo um outro trecho, mas também falando da semelhança entre Davi
e Cristo. Agora vamos lá para Milena e Natália. É com vocês, meninas! Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mina, né? Canal das Minas. Iná. E não esqueçam de compartilhar, comentar e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom, gente? Enfim, vamos ao assunto. Em 2 Samuel, versículo 9, tem uma seguinte situação. Davi pergunta se há alguém na casa de Saul para que possa demonstrar bondade. O amor de Davi, a amizade de Davi com Jonatas, fez com que Davi procurasse alguém da casa de Saul para convidar e chamar para conversar, né? Vamos dizer assim. E aí Davi chama Mefibosete, que é filho de Jonatas. E no versículo 6, gente, está escrito assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Nesse momento, se a gente comparar, né, Davi com Jesus, é possível ver vamos dizer, essa hierarquia, né, a superioridade de Davi perante Mefibosete. Nós, como pecadores, nós temos que nos prostrar diante de Deus, né, e é isso, né, essa relação entre servo, né, entre pecador e Deus, Jesus, né, nós e Jesus, e também Davi com Mefibosete. Agora, E mesmo assim, a gente comparou a busca de Davi com a vontade de Deus de se aproximar da gente. Ele tem essa vontade. Então, ele também usa de compaixão, de bondade conosco. E no versículo 7, né, que fala sobre o que Davi oferece para Mefibosete, dá para fazer uma comparação com João 10:9, porque ele tem compaixão da situação dele e oferece para ele ficar lá e restaura as terras de Saul. A Milena vai ler João 10:9 para fazer uma comparação. Ok, então, em João 10:9 fala assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, é realmente essa relação, essa oportunidade que nós temos, né, de encontrar refúgio em Jesus, né, em Deus. Sim. Até na revista que o Leandro passou um pedaço pra gente, fala que o lugar onde Mefibosete estava, né, que era Lodebar, significa sem pasto. Então, tem uma clara relação entre o lugar onde ele estava e também com Jesus, né? De tipo, a gente encontrar pastagem nele, a gente encontrar o que a gente precisa nele. E assim, lembrando que Saul, que era avô de Mefibosete, perseguia Davi, o Mefibosete podia esperar coisas ruins, como vingança e tudo mais, mas ao contrário disso, Davi teve compaixão. Daí ele restituiu as terras de Saul e tratou Mefibosete como seu próprio filho. Exatamente, esse relacionamento, né, de filho, né, esse tratamento que Davi deu a Mefibosete pode ser comparado totalmente ao tratamento que Jesus dá a nós, né, esse tratamento como filhos, né. E tanto que no versículo 11 de 2 Samuel 9, fala assim: assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Né? E em Romanos, comparando, né, esse versículo, comparando esse com Romanos 8:15, em Romanos 8:15 fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adora como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Ou seja, né, esse relacionamento, esse livre acesso que temos a Deus, né, através de Jesus,
Dá para perceber isso também em 2 Samuel. Né? Sim. E como ele falou no versículo 7, não temas, né? Porque apesar de nós sermos pecadores e estarmos, né, nessa situação, não é para nós temermos a Deus, porque nós somos adotados como filhos de Deus. Como se fôssemos filhos de Deus, filhos do Rei. Nós somos filhos de Deus graças a Cristo. E é isso, essa foi a nossa comparação. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Pessoal, legal, hein? Vamos seguir ali o conselho da Milena, né? Deixar o seu joinha, deixar o seu like, fazer o seu comentário. Muito bem lembrado, Milena. Milena, Natália, muito obrigado, né, pela participação de vocês. Também trouxeram outro trecho, né, da palavra de Deus, onde a gente consegue maiores semelhanças, né, entre as características de Davi e as características de Cristo, cada um no seu tempo. Agora, para encerrar aqui, né, trazer a última parte da nossa aula, vou convidar a Gisele e o Fernando. É com vocês! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Nossa equipe ficou responsável pelo trecho que está em 2 Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. O título da passagem é A Aliança do Senhor com Davi. O contexto ali se encontra bem no momento onde que após a arca ser levada para Jerusalém, Davi já tinha conquistado Jerusalém, além de outros territórios, e fala que Deus tinha dado paz para ele, né? Tinha dado segurança de todos os inimigos que o rodeavam. E neste momento, Davi fala com o profeta dele, ele tem a ideia. Ele diz assim, não é justo que eu, sendo rei, esteja morando em uma casa de cedro, e a arca do Senhor habitando em uma tenda, né? E o profeta prontamente ele apoia Davi, ele fala que Deus estava com Davi, então ele poderia fazer o que tivesse no coração dele, mas no final do dia o profeta recebe uma revelação de Deus, e Deus fala claramente para ele que Davi não estava autorizado a construir aquela tenda, aquele templo. Desde a saída do Egito, Deus autorizou apenas a construção da tenda, do tabernáculo, né? Que era uma tenda móvel que era para ser transportada junto com o povo onde que ele fosse. E em nenhum momento Deus pediu para construir um templo para ele. A revelação de Deus é dividida em 2 partes. Nessa primeira parte, Deus não autoriza, né? Ele rejeita o plano de Davi, mas na segunda parte ele traz uma bênção para Davi. Deus relembra Davi como ele abençoou, como ele protegeu dos inimigos, ele fez que ele vencesse as batalhas, e que não era o momento dele construir esse templo, que esse templo seria reservado para o seu descendente. E aqui eu vou ler a passagem, a partir do versículo 12, diz assim: Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e açoites de filhos de homem. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Mas sabemos, né, pela história que realmente se cumpre essa passagem. O templo é construído, edificado por Salomão, mas Salomão não tem um reino que dura para sempre, também o reino de Davi não durou para sempre. Então agora a Gisele vai explicar. Dentro dessa passagem tem várias tipologias para Cristo, né? Esse reinado eterno é o principal. É isso mesmo, conforme o Fernando está explicando para nós sobre 2 Samuel, nesse capítulo 7 nós podemos encontrar algumas semelhanças entre o rei Davi e Jesus Cristo. Essas semelhanças elas são chamadas de tipologia de Cristo. A tipologia é um estudo de figuras, imagens e pessoas que representam Jesus Cristo na Bíblia.
E o rei Davi, ele foi um tipo humano de Jesus. Quando o rei Davi, ele quer construir um templo para Deus, e Deus rejeita essa oferta, é porque Deus promete a Davi que na descendência dele seria construído um reinado eterno, uma dinastia eterna. E em Jesus Cristo, nós temos o cumprimento dessa promessa feita a Davi. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu reinado é eterno, não pode ser destruído nem esquecido. Outra semelhança é que o rei Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Ele lutou com leões e ursos para defender a vida de suas ovelhas. E também passou a pastorear o rebanho de Deus durante seu reinado. Assim, Jesus Cristo vem e se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E diz que nós conhecemos a voz de Cristo, a voz do nosso pastor, o nosso mestre. E que nenhum de nós será arrancado nem perdido das mãos de Cristo. Nós temos outras semelhanças na Bíblia, além dessas em 2 Samuel 7. No Evangelho de Mateus, nós podemos perceber que Jesus Cristo ele é chamado várias vezes de filho de Davi, porque ele vem, dessa linhagem, ele vem dessa descendência do rei Davi. Davi nasceu em Belém, Jesus Cristo também nasceu em Belém. O rei Davi veio de família simples, família humilde. Jesus Cristo também nasceu de família simples, humilde, nasceu numa manjedoura. O rei Davi começou o reinado dele aos 30 anos. Jesus Cristo também iniciou o seu ministério aos 30 anos. E ambos não foram escolhidos pela aparência. A Bíblia fala que Davi foi escolhido pelo seu coração, porque Deus olha o coração e não a aparência humana. E Jesus Cristo ele não tinha a aparência de um rei esperado pelo povo, do Salvador, do Messias prometido. Ele não era como o povo esperava. O profeta Isaías fala que Jesus Cristo não tinha beleza alguma, não tinha formosura, foi desprezado entre os homens. Mas nós vemos também outra semelhança no trato do rei Davi para com o povo de Deus. A Bíblia fala que o rei Davi reinou com justiça. Ele fez o que era certo para o povo. Assim Jesus Cristo também, quando veio, ele andou com os desprezados, com os necessitados, com os pecadores. Ele não pecou, mas ele andou com essas pessoas, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, perdoou as prostitutas, ele trouxe salvação, ele abraçou as crianças. E o rei Davi, ele zelava muito pela palavra de Deus, ele zelava muito pela lei de Deus. Por mais que ele teve os seus defeitos, teve os seus pecados, como eu e você temos, mas ele zelava muito pela lei do Senhor. Assim como Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, cumpriu os mandamentos, sem pecado algum, se desfez, abriu mão da sua glória, se esvaziou de si mesmo, para que a glória do Pai sempre fosse vista. Então essas são algumas das semelhanças do rei Davi e Jesus Cristo. Beleza, valeu pessoal, até mais. Gisele, obrigado aí pelas palavras. Fernando, muito obrigado pelas palavras. Fiquei com vontade de tomar esse chá aí, Fernando. Temos que combinar, hein? A hora que as aulas voltarem presencial, vamos tomar esse chá aí. Agora tá contigo aí, esse desafio. Mas valeu, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, Gisele, Fernando, Milena, Natália, Amanda e Thomas, Lincoln e Thalita. Muito obrigado, tá? A participação de vocês é muito importante para a aula. Eu vou repetir o que eu disse um pouco atrás ali. Se você gostaria de participar e por algum acaso não conseguiu, neste domingo, mas tem esse desejo, não deixe de falar comigo ou com o Lincoln, porque a participação de vocês é muito importante. Dá outra vida para a nossa aula, dá outra dinâmica para a nossa aula, torna a nossa aula muito mais alegre. E eu quero a participação de vocês. Então, se você não pôde, fala com o Lincoln, fala com a Thalita. E para você que gostou de participar, para os que participaram, que quiserem participar de novo, cara, manda um alô pra gente aí, entendeu? Queria participar da aula aí, me arranja aí pro próximo domingo. Eu e o Lincoln vamos fazer isso, tá bom?
porque a gente quer a participação de vocês, a gente quer essa aula mais dinâmica. Mas vamos lá. Então, a aula de hoje nos traz comparações, né, e semelhanças entre Davi e Cristo. Davi e Cristo viveram em tempos diferentes, né? Cristo vem da descendência de Davi. E a revista nos traz uma lição bem bacana, comparando os dois. Só que eu confesso para vocês que é o seguinte, a hora que eu peguei essa lição para ler, e eu li o primeiro parágrafo, eu já tive um choque. Eu já fiquei assim, opa, peraí. O primeiro parágrafo dessa lição dizia assim, Davi é um tipo de Cristo. E eu, opa, como assim? Como Davi é um tipo de Cristo? No meu modo de pensar, Cristo está num patamar tão elevado que por mais que Davi tenha uma importância tão grande para a palavra de Deus, tanto é que ele tem um espaço bem grande, né, no Antigo Testamento, a narrativa da sua vida é fantástica, Deus sempre esteve com ele, mas espera aí, dizer que ele é um tipo Cristo, na minha cabeça assim foi comparar de forma igualitária Cristo e Davi. E eu fiquei incomodado com isso, porque eu falei, opa, não tô confiante disso não. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não tô confiante? E eu fiquei incomodado. Então o que eu fiz? Falei, primeira coisa, vou tentar entender o que é tipo. Peguei o dicionário, pesquisei no Google, o que é tipo? Eu cheguei à seguinte conclusão. E obviamente que a conclusão que eu cheguei é a maneira como a revista pensa. E aí eu entendi a lição, né? Tipo não quer dizer que seja uma classificação, não quer dizer que seja algo semelhante, né? Igual 100%. Não, o tipo são características de algo. Então o que a revista quer dizer? Que Davi possuía muitas características que pertenciam a Cristo, mas que não era 100% igual, né? Não era 100% igual. Porque a gente sabe, né, que Cristo está num patamar muito mais elevado. Não que a gente queira fazer esse tipo de, né, de comparação, mas é o que é, né? É a realidade, né? Cristo está num patamar muito acima. Cristo é uma divindade, né? Davi foi um ser humano muito importante da descendência, né? Cristo é da descendência de Davi. Então a participação de Davi na história de Deus é muito importante, a narrativa da sua vida está lá, é belíssima, com várias passagens brilhantes, mas que a gente percebe sempre que o sobrenatural sempre estava no domínio de Deus na vida de Davi. E Davi era um servo fiel, e Deus falava a Davi, vai que eu tô contigo, e ele ia, né? E ele ia, e ele fazia, mas diferente de Cristo, que era uma divindade, né? Então, assim, a gente já vê em Cristo milagres, né, acontecendo, já através de Cristo, né? Cristo fazendo pessoas se curarem, Cristo multiplicando peixe, né, no casamento, multiplicando comida. E já a gente não vê Davi fazendo isso, mas a gente vê Davi sendo usado por Deus. Deus falando, vai Davi, vai lá, faz tal coisa, e Deus provia o sobrenatural em volta de Davi. A história de Davi contra Golias é um exemplo disso, né? Davi estava tão confiante de si, e somente Deus mesmo, né, para dar aquela condição sobrenatural de Davi poder derrotar aquele gigante que amedrontava todo mundo ali, né? Mas por que a gente... Porque daí eu fui estudar essa palavra tipo, e agora eu vou sair um pouquinho da aula, mas é legal para que a gente possa fazer essa comparação, então a gente sai um pouquinho da aula. O tipo, na verdade, são características, né, não como um todo, mas características pertinentes a determinado produto. E eu tinha a falsa ideia de que o tipo tinha que ser igual. Então, algo fosse tipo algo, tinha que ser 100% aquilo com quem eu estava comparando. E não é. Por exemplo, se eu falo que fulano é tipo um surfista, eu estou dizendo que as características dele, cabelo, vestuário, maneira de falar, alguma coisa ali,
remetem a um determinado estilo de vida que remete ao surfista. De repente, se o cara pegar a prancha, não vai ter a habilidade de um surfista. Mas o estilo dele é tipo um surfista. Entendeu? É por aí. Vou dar um outro exemplo. A gente vai estar acostumado a ir no mercado. Às vezes o pessoal fala assim, vai lá, compra uma calabresa. Vamos fazer um pão com calabresa, vamos colocar uma calabresa no feijão, sei lá, fazer uma receita de calabresa. E aí você vai no mercado e vê assim, linguiça tipo calabresa. Opa, essa que eu quero, a tipo calabresa. Só que na nossa cabeça, isso é uma pegadinha da indústria de alimentos processados. Ela diz para nós, a nossa cabeça tem que ser, é isso que eu quero, calabresa, 100% calabresa, né? E aí você vê linguiça tipo calabresa, linguiça tipo paio, linguiça tipo portuguesa. Mas na realidade isso é uma pegadinha, é uma mentira. A gente crê e acredita que aquilo é uma calabresa. E não é. Porque aquela linguiça foi feita de maneira semelhante ao que seria uma calabresa. Ela tem características. Explico. Tá? A linguiça calabresa, por exemplo, ela deve ser 100% de carne suína e conter alguns condimentos e levar para um sabor determinado, né? O teu paladar vai para algum sabor ali que aqueles condimentos fazem. Mas ela tem que ser com 100% carne suína. Quando a indústria fala que a linguiça é tipo calabresa, significa que ela coloca outras coisas que não carne suína. Coloca carne mais barata, né? Tipo carne de frango ou sei lá o que. E mexe nos temperos, mexe nos corantes para que aquilo fique parecendo uma calabresa. Então o meu sabor, né, o meu paladar vai sentir o gosto da calabresa, mas não é uma calabresa. Por isso que é tipo calabresa. Por isso que é tipo surfista. E agora voltando para nossa aula, que é o que importa, eu só fiz esse insight porque quando eu parei para isso, eu entendi aonde a lição queria nos direcionarmos, né? Então, voltando para a lição, quando eu falo que Davi é tipo Cristo, estou falando que ele tem características de Cristo, mas não é um todo, obviamente, né? Que não é um todo. Mas o mais bacana disso tudo é que nós devemos, tá, nos parecer com Cristo, assim como Davi. Nós devemos ser, sim, tipo Cristo. Não seremos jamais na totalidade iguais a Cristo, né? Mas devemos sim buscar sermos tipo Cristo. E aí a gente pega, vamos lá, vou pedir para vocês abrirem lá vou pegar minha Bíblia aqui, Coríntios 11, Coríntios 11, 11, 1. Coríntios 11, 1. Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí vem outra palavra, né, intrigante aqui, que a gente às vezes tem um preconceito com ela, a palavra imitadores. O que é um imitador, né? Imitador é aquele que vai fazer algo parecido, que vai tentar ser próximo, mas que não é aquilo. E Paulo está falando, sede meus imitadores, me imitem, assim como eu imito Cristo. Se vocês estiverem imitando Paulo, estaremos imitando Cristo. O que Paulo quis dizer aqui, né? Não quer dizer para a gente ficar sendo falso profeta, que é diferente. Aí é outra coisa. Mas ser imitador de Cristo é o que Davi fez, mesmo sem saber, porque foi em outra época, mas é buscar essas semelhanças. E aí é o bacana de tudo, porque o Antigo Testamento sempre aponta para o Novo Testamento. E essa semelhança de características é impressionante. Somente Deus para fazer isso, né? Mas é importante. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Eu acho que tudo que Davi ali realizou como homem, nós podemos realizarmos também. Se a gente quiser ser um imitador de Cristo, se a gente quiser parecer com Cristo naquilo que nos é permitido, porque Cristo foi humano e Deus ao mesmo tempo, nós, humanos, podemos extrair tudo que Cristo fez como humano. Coisas simples. Dar de comer a quem precisa,
ter compaixão, levar o evangelho a todos. Precisa fazer milagre neste ponto. Cristo fez milagre para mostrar que realmente ele era o Filho de Deus e deixar aqui um legado aqui na Terra. A nós cabe buscar essa imitação, né? Buscar essa semelhança com Cristo. Tá certo, pessoal? Era isso que a gente tinha para a aula de hoje, né? Que a gente possa olhar para Cristo e todos os seus ensinamentos e todas as coisas maravilhosas que ele fez, né? Claro que ele fez milagres, né? Ele fez coisas que nós, como humanos, jamais, por mais que a gente tente ser um imitador dele, jamais vamos conseguir fazer. Mas aqui, o que Cristo quer que a gente faça são as coisas simples. É se arrepender do pecado, se chegar junto dele, buscar a salvação. E essa coisa boa que a gente recebe quando a gente aceita Jesus, que a gente possa estar levando para o nosso irmão, né? Do lado, aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, tá bom? Pessoal, então o nosso versículo base, né? O versículo chave, né, da nossa lição é esse de Coríntios, né? 11:1, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que a gente possa, sim, ser imitador de Cristo a todo momento. E que essa questão de imitação, né, que às vezes é pejorativa, que não. Vamos imitar as coisas boas, né? Imitar também é bom, né? Desde que isso seja para o bem. E desvinculando que se eu for imitar para o lado ruim, aí sim eu serei o falso, que é o falso profeta. Esse não queremos. Esse próprio Cristo nos alertou sobre isso. Vamos ser imitadores de Cristo. Foi isso que ele, né, veio deixar esse legado pra gente, foi isso que Davi fez, mesmo sendo antes de Cristo, né, antecedendo Cristo. Foi o que Davi fez e é o que nós podemos fazer para tentar mudar este mundo, para tentar fazer um mundo melhor e para que nós possamos, né, ser pessoas melhores para a nossa sociedade e para a nossa igreja. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Ficou excelente os vídeos. Estou muito feliz. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo domingo. Até mais.